Feche seus olhos, respira bem fundo. Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, mais um dia, Senhor, mais esta noite na Tua presença, Senhor. Pai, que esta noite venha a ser mesmo, Senhor, uma noite abençoada na Tua presença, Senhor. Pai, e é em nome de Jesus agora, Senhor, porque o Senhor nos deu autoridade na Tua palavra para usar este poderoso nome, e eu uso agora o nome de Jesus, para ordenar a toda força maléfica, todo espírito imundo, espírito de distração, espírito de desconforto, amarrado, amordaçado e sem força, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito de macumbaria, olho gordo, inveja, por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem Espírito Santo, nos enche de alegria nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que aquele que hoje chegou ou ainda vai chegar aqui, triste, ou está saindo, ou já saiu, ou está aqui, que pensou hoje, ai, será que o pastor vai demorar? Será que o culto vai demorar hoje? Quer dizer, já saiu da casa desanimado. Espírito Santo, toca nessa pessoa, dá uma injeção de ânimo nela hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluias. Mais uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Ô Su, põe para mim Efésios 4:14. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos, de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para os caminhos errados. Efésios 6:12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Põe o 13 também. Por isso, peguem agora as armaduras que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir ao ataque do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Por isso, que nem diz no 6, nós temos que nos revestir com todas as armaduras que Deus nos dá, que o Espírito Santo nos entrega. Por quê? Satanás, ele está no nosso meio, dia a dia, hora por hora, minuto por minuto, tentando te amaldiçoar, tentando tirar as tuas bênçãos. E ele não vem que nem os filmes mostram, né? Rabão vermelho, chifre, não, ele vem bonito. Se é em mulher, ele vem a mais bela. Se é em homem, ele também vem aparentável. Homem não é bonito, mas vem aparentável, né? Ou através do dinheiro. Deus me deu essa inspiração hoje, porque essa semana eu tive uma tentação em dinheiro. Uma pessoa chegou em mim, eu falei, a armadilha do bicho safado, sem vergonha, né? O cara chegou em mim e ofereceu 7 mil reais para mim, de graça praticamente, apenas para me acionar o seguro do meu carro, dizendo que eu tinha fechado ele, porque ele bateu o carro dele e deu PT, e ele não tem seguro. Eu disse, Márcio, eu dou 7 mil reais.
Meu carro vale mais de 50 aí, te dou 7 mil, faz de conta que você me fechou, tal, aí na cara dele, né? Falei, tá bom para você, né? Você vê, se a gente não tem um pouco da palavra, se a gente não tem as armaduras de Deus na vida da gente, quem não queria ganhar 7 mil de graça aí, 2 palitos? Dinheirinho bom, não é? Agora, e se eu aceito? O que ia acontecer com as minhas finanças? Talvez não amanhã, não daqui 6 meses, 1 ano, mas eu ia pagar o preço, por uma mentira. As seguradoras, até tem lá no site deles, tem o tanto de dinheiro que eles têm. Tem uma lá, 200 e poucos milhões, tudo para pagar indenizações. O que seria para eles, né, 50 mil reais num carro? Não é nada para eles. Mas que legalidade que eu não ia dar para Satanás tocar nas minhas finanças. Você vê, o capeta ele não vem feio não, gente. Então tomem cuidado. Quando aparecer uma coisa fácil, uma coisa bonita, né? Uma coisa que tenta, pensa, que nem a linha de trem, né? Pare, olhe, escute, passe. Pensa. E vê se você tem, né? Está com as armaduras de Deus na tua vida aí para você deixar isso de lado. Porque basta 1 minuto de bobeira desse, irmãos. Um casamento vai embora, a tua firma, o teu emprego vai embora, as tuas finanças vão por água abaixo. Irmãos, vigiem, estejam constantemente orando, buscando, levanta cedo, já dobra teu joelho antes de sair de casa, né? Põe tua vida nas mãos do Senhor, para que você tenha um dia abençoado, porque as tentações estão aí. E ai daquele que cair. Se é problema com mulheres, você vai perder o teu casamento. Se é com homens, você vai perder o teu casamento. Se é com dinheiro, você vai perder tuas finanças, teus empregos. Então vigia, porque o diabo, ele não se apresenta feio. Ele se apresenta bonito. Amém, irmãos? Vigiem. Quem trouxe seu dízimo e sua oferta, pode trazer. Senhor Deus e Pai, aqui, Senhor, estão os dízimos e as ofertas, Senhor, que o teu povo entregou a Ti nesta noite, ó Pai. Então, Senhor, eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor venha estender as Tuas mãos mais esse dia, Senhor, mais desta semana, Senhor, na vida de cada um, ó Pai, e que venha a ser uma semana próspera, Senhor, abençoada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Senhor, e que agora, ó Pai, o Senhor venha usar o nosso pastor, ó Pai. Que o Espírito Santo venha mesmo, mais esta noite, ó Pai. Está falando, Senhor, através da boca dele, ó Pai. Usa ele mesmo nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O pastor Edmar disse uma coisa aqui bem interessante. Que se você pecar, por exemplo, o homem procura outra mulher, vai destruir a sua família. Agora pensa bem, por que a família vai ser destruída? Porque é justiça de Deus. É justiça. Deus, só que não é Deus que está fazendo, está nas leis do mundo espiritual. A família vai ser destruída, né? Existe um mundo espiritual, as pessoas desconsideram ele, mas existe. Sabe, querido, cada vez que uma pessoa tem uma relação sexual com outra, ali houve uma aliança de corpo. E vamos supor assim, numa família, existem milhares e milhares de entidades que por causa do modo das pessoas viver, passou a ter legalidade com aquela família. Então essas entidades, esses demônios, esses espíritos, eles chamam de guia, de espírito,
espírito de morto, é nada, é tudo demônio mesmo. Olha bem, eles vão fazendo as pessoas fazerem o que eles querem e passam a ter direito sobre a existência daquela pessoa, em todos os aspectos. E quando você tem uma relação de corpo sexual com uma pessoa, se tiver uma relação de alma também já vai ser, a gente tem que tomar muito cuidado. A própria Bíblia diz assim, né? Não se deixe enganar, né? De Deus não se zomba. Aquilo que você planta, você colhe. E depois fala assim, as más companhias, é para não enganar também, que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Então pode ver, se você começar a andar muito com um tipo de gente, logo a turma te conhece até pelo jeito de andar. Você vai ficar parecido com aquele grupo. Por quê? Porque o mundo espiritual daquele grupo começa a fazer parte da tua vida, e você, sem perceber, você começa a ser parecido com aquele grupo, né? Eu assisti, desde pequeno, eu ficava assistindo porque eu gostava de zombar, tirar sarro, né? Então eu via que tinha um senhor aqui que tinha um comércio, e ele arrumava em funcionário. O funcionário querido dele, que ficava sendo o puxa-saco dele, mas não demorava 30 dias, estava falando igual o patrão, comendo as mesmas coisas que o patrão, e o patrão, ele andava de um jeito peculiar, né? Ele andava com o braço aberto assim, ó, e andava assim, ó, né? E daqui a pouco, querido, você não via só aquele homem andando assim, você via ele e o puxa-saco dele, os dois andando igualzinho, né? Então, eu já vi muitas vezes pastores libertar, sabe aquelas pessoas que andam do jeitão assim, meio malandrão, assim, ó, né? Eu já vi muitas vezes, até na internet tem também aquele pastor que faz muita libertação em presídio, né? Ele faz manifestar, ele liberta a pessoa começa a andar certo na hora, o espírito sai da pessoa. Já vi muito na Igreja Universal também. Eles tiram o espírito daquela pessoa começa a andar normal na hora. Então você precisa entender isso. Então olha bem, tem uma relação sexual, todo aquele universo espiritual daquela pessoa passa a ter o mesmo direito sobre a tua vida. Todo o universo espiritual da tua vida, e o duro que não é de Deus, né? Porque o de Deus não faz isso, entende? Mas os demônios, eles querem achar um caminho, um direito, uma base legal para entrar. Todo o universo de demônio que faz parte da tua vida também passa a fazer parte daquela vida. Pessoa bem conhecida nossa, tinha uma parente, e ela era muito depressiva, e começou a querer namorar um fazendeiro normal, era nosso cliente, trabalhava, ganhava dinheiro, e ele tinha muita terra. E tiveram um caso, e eu contei lá na loja, falei assim, gente, o pior é que a depressão dessa pessoa vai pegar esse homem e vai acabar com a vida dele. Pois pegou. Acabou com a vida desse homem. Esse homem hoje teve que parar de trabalhar, toda a sua terra, fortuna já passou para a sua família, e ele está vivendo, só gastando o que tem. Entende? Por quê? Porque teve um caso com uma pessoa depressiva. A gente tem que ficar julgando a pessoa depressiva? Não, querido, nós temos que amar, trazer para a igreja. Por quê? Porque Deus entrando na vida dela, aonde Jesus entrar, Ele é santo. Pegaram ou não? Diga comigo, Jesus é santo. Então o demônio tem que sair se a pessoa for santa e santificada por Jesus. Então nós somos santificados por Jesus e temos que passar a ser santo. Para você entender, não é difícil ser santo, tá? Por quê? Eu sou santo. A palavra santo significa dedicado, entende? Diga comigo, dedicado. A palavra santo também significa separado. A palavra santo também significa, né, você estar
se especializando para poder dedicar-se a uma coisa só. Então, quando você entregou a tua vida para Jesus, você é santificado pelo sangue de Jesus, e a tua posição de arrependimento mostra que você está se separando. Então, por que o Edmar não aceitou essa proposta? Porque ele não queria se contaminar. A partir do momento que você se contamina ou profana, você passa a ser uma pessoa imunda. Não é mais santo, é uma pessoa suja. A pessoa santa é uma pessoa limpa, entende? Agora preste bem atenção, eu também posso ser limpo. Dizem que o mais limpo, preste bem atenção, nós sempre vamos ser pessoas que se sujam, porque nós somos pecadores, tá bom, gente? Diga comigo assim: eu sempre vou me sujar. Aí, olha bem, quando eu me dedico a Jesus, eu venho na igreja, eu oro, eu peço perdão, eu estou me lavando. Dizem que não é a pessoa que menos se suja que é mais limpo, mas sim a que mais toma banho. Então, por isso que o Espírito Santo, ele se aparece em figuras. Então, olha bem, o Espírito Santo se manifesta através do óleo, porque é uma unção. Essa unção, ela tem outro significado, mas olha bem, um deles é que conserva. Pode ver que toda gordura que era sacrificada tinha que ser dedicada a Deus. Os homens não podiam comer a gordura, tinha que ser dedicada. Significa assim, nós temos que ser dedicados a Deus, ao ponto que nós somos conservados íntegros. Então a unção é para também nos conservar. E essa é uma escolha que você tem que fazer na tua vida. Você vai ter que escolher. Então você precisa entender que agora eu entrego a minha vida para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora Ele é a luz minha, Ele que vai clarear, Ele que vai dizer. Se o pastor está dizendo isso sobre o meu casamento, se o pastor está dizendo isso sobre a minha finança, sobre eu frequentar a igreja, então eu vou fazer do jeito de Jesus. Querido, preste bem atenção. Se procurar outro meio, você vai se empolgar quando você tiver 10 anos, 5 anos, procurando um meio diferente daquele que Deus está te dando. Você daqui a uns tempos vai estar com a vida todinha arrebentada. Só que tudo, querido, que vai fazer te desviar, o diabo vai te ofertar. É igual agora, ó. O Dimar, se ele pegar esse campo de seguradora, eu conheço pessoas, querido, que fazem seguro agrícola. Cara igual o Dimar, assim, ó, ele chega assim, ó, eu te dou uma Hilux 0, 300 mil para você me dar um laudo para mim receber minha safra. Eu trabalho com isso, com vende pneu, conheço pessoa, eu tenho, não vou falar para vocês quem que é, mas eu tenho nomes, eu tenho endereço, eu sei quem que é, um ou outro que faz isso. Você já pensou, um agente de coisa? Quer dizer, o Edmar pode entregar a alma dele para o diabo num negócio desse. E o Edmar, se ele faz esse negócio de 7 mil hoje, amanhã, querido, o mês que vem vai aparecer um de 100, um de 50. Daqui a pouco o Edmar está rico, né? Hoje também, querido, tem muita coisa que se você passar no crivo das coisas certas, está dentro da palavra, está tudo. Por exemplo, você entra hoje na internet, você escuta os caras mostrando assim 1000 maneiras de ficar rico, de você ter e te ensina você ter um comportamento. Nada, nenhum problema, querido, com algumas coisas que nós temos. Nós temos que cuidar da saúde mesmo. Nós temos que ter uma saúde. É gostoso você aprender uma maneira mais fácil de você fazer aquilo que você precisa. Só que qual que é o problema? Né? Igual eu vi o cara falando na internet, o cara falou, ó, pode procurar todas essas coisas, tudo, mas ame a Deus sobre todas as coisas,
Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. O problema, querido, é que nós vemos as pessoas colocou academia, ele não falta, mas no culto não veio. O problema é que nós temos visto, querido, pessoas que estão cuidando muito bem da saúde, mas não estão tendo zelo com a casa de Deus. Nós estamos vendo muitas pessoas que estão estudando, ficando rico tudo, mas eles não estão nem aí se a igreja está indo bem ou não. Né? Quer dizer, se eu não ponho em primeiro lugar o reino de Deus, eu não tenho pacto com Ele, eu não tenho aliança com Ele, eu tenho aliança com aquilo que eu priorizo na minha vida. E não é uma coisa que o pastor pode falar que é pecado, que alguém pode te proibir. Mas, querido, você tem que vigiar, porque o que o diabo quer te pegar é numa coisa legal, certa, mas ele quer, querido, que você despriorize aquilo que Deus quer que você priorize. Quantos servos de Deus não vieram na igreja hoje e o Espírito Santo entristeceu porque meu profeta faltou, a minha profeta faltou, o meu instrumento de pastorear faltou, aquele que é o instrumento para me curar não veio no culto hoje e o visitante veio. Mas o servo não veio. Então, isso é muito perigoso. Por quê? Porque nós não faltamos naquilo que nós priorizamos. E aí você está vendo, querido, Deus todo justo e poderoso, Ele vai fazer justiça sobre isso. Por que Ele vai ter que fazer justiça? Porque Ele vai fazer justiça sobre aquele que fez o certo. Na hora que Ele faz a justiça sobre o que é certo, querido, Ele vai fazer a justiça também sobre aquele que fez o que é errado. Porque Deus é Deus. Então temos que entender como que funciona esse mundo espiritual. Deixar de pecar, priorizar Deus não é uma religiosidade. Não é não, querido. Tanto é que quando eu me converti, a turma falava que eu era anormal, que eu era fanático, que eu era uma pessoa fora da casinha. Eu falava para eles assim, mas eu vivo o que vocês pregam, porque eu estava fazendo o que eles pregavam. Eu vivo o que vocês pregam, ou eu sou um hipócrita. Então eu era o primeiro sim que chegava na igreja, eu era o último que saía. Entende? Eu acho que não teve poucos cultos que eu não orei antes pelo pregador, que eu não orei antes pelo ministério de louvor, que eu não orei antes pelo culto. A minha torcida para os visitantes virem. Todo culto eu queria trazer visitante, eu queria visitante. Eu ficava lá na porta esperando o meu visitante chegar. Poucos deles foram. Né? Mas tinha alguém assistindo. Tinha alguém gravando. Não é alguém não, querido, tinha uma plateia celestial olhando o pastor Zé Trovati, né? O Zé Trovatinho na época, o borracheiro. O borracheiro estava sendo assistido todo dia. Então agora, querido, vamos supor assim, né? É lógico, se eu abandonar, eu perco. Mas se eu ficar firme, querido, eu vou colher, e vou colher muito. Por quê? Porque faz 30 anos, não teve um só dia que eu falei, Senhor, estou cansado, eu não quero saber. Eu já falei para o Senhor assim, Senhor, estou cansado, não estou aguentando. Isso já fiz. Mas não tem disso, querido. Me ofender igual ofende vocês. Passei por desânimo, por não compreender, por não concordar, por não sei o quê, mas tinha princípio. Quando eu aprendi um princípio, eu falava assim, eu me sentia seguro, eu falava assim, esse princípio eu nunca mais largo na minha vida. Tem uma história de um fato verídico que aconteceu, né, de uma menina, né, que é a menina do vestido de noiva, né, Raquel? Aquela que foi morta, né, pelo pai, espancada, todos os dias, o pai dela, ela ia no culto, o pai espancava ela. E não sei o que aconteceu lá, que um dia, ela foi vestida de noiva para Jesus, e ela chegou em casa, o pai espancou ela, né,
todinha e matou ela, mas quando ela estava para ser morta, ela perguntaram para ela se ela tinha algum desejo. Ela falou assim: eu quero morrer, mas eu quero morrer com o meu vestido. O vestido dela estava lavado de sangue, de tanto apanhar, porque o pai dela era muçulmano, e para ele foi a maior tristeza e decepção do mundo aquela menina virar evangélica, né? E por causa de frequentar culto, aquela menina morreu. Tem história aí na internet, tem tudo aí, tem os pregadores pregam sobre isso. Muitas pessoas, querido, foram mortas por frequentar uma igreja. Muitas pessoas foram mortas. Então, eu vou honrar a minha esposa. A minha esposa, quando eu estava namorando ela, eu achava ela uma crente frouxa. Só que Deus começou a mostrar que ela era minha esposa e tal. E eu, sabendo que ela era uma crente frouxa, eu falei: essa mulher pode me atrapalhar. Então, eu falava para ela assim, eu falava assim: olha, eu vou te amar como minha esposa, mas você está em segundo plano. Eu falei para ela, falei desse jeito. Eu falei assim: e de obrigação eu tenho ainda meus filhos. Quando meus filhos fizerem 18, 20 anos, que eles tiverem a vida própria deles também, aí você passa a ser segundo plano em todas as áreas da minha vida. Mas o meu primeiro plano é servir a Jesus. As minhas finanças é para Jesus em primeiro plano. A minha dedicação é para Jesus em primeiro plano. O meu cuidado que eu tenho é para com Jesus em primeiro plano. E Jesus é a igreja e a sua obra. E eu falei para minha esposa: o dia que você colocar qualquer empecilho, pode esperar isso. Eu desprezo, eu passo por cima, eu rebento, mas eu vou ficar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Nesse ministério aqui, nasceu muitos ministérios, muitos mesmo. A maioria saiu, tentou montar uma igreja e não deu certo. Alguns ministérios, quando eu estava viajando, hoje se tornaram grandes igrejas. Só com a unção que eu ministrei sobre a vida dos caras, comecei a mostrar para eles o compromisso que nós temos que ter com o Espírito Santo. Os pastores que providenciaram a viagem, eles têm histórias. E a maioria, querido, empolgaram, montaram, mas não fizeram do jeito que a gente tem que fazer, que é dedicar. E uma coisa que eu sempre ensino, eu falo assim: quando o Senhor tem um propósito para a nossa igreja, aquele propósito, ele pode ser, né, o alimento de muitos propósitos. Mas se qualquer propósito que saiu daquele ministério quiser atrapalhar em qualquer coisa, você arrebenta com ele, mas não deixe ele atrapalhar o seu chamado, a visão da igreja. Então, por exemplo, a visão que a Raquel tem, pode ter nascido do ministério, ela pode romper, ela pode se tornar a maior igreja do mundo, mas se ela vir com isso aqui, para atrapalhar o propósito disso daqui, eu rebento com ela para proteger o propósito. Não vou arrebentar com o ministério, eu vou arrebentar com aquilo que está atrapalhando o propósito. Então, corta, sai. Por quê? Você tem que aprender uma coisa. Se Deus te deu essa igreja para você frequentar, nós podemos abençoar as outras igrejas. Mas se você, querendo abençoar outras igrejas, atrapalhar a nossa igreja, cai fora. Cai fora. Por quê? Porque você vai estar lutando contra Deus. Vou te explicar uma coisa bem simples. Quando nós abrimos o ministério, isso serve para nós, tá, gente? Chamado nosso. Mas vamos entender o da igreja para você entender o seu. Quando nós fomos abrir o ministério, o Senhor falou assim para mim, um dia numa reunião de homens: filho, avisa esses homens que por causa de um justo, eu dou o mundo inteiro. Eu mato o mundo inteiro por um justo só. Aí sabe o que ele falou? Esse mesmo justo que eu dou o mundo inteiro por ele, se ele mover um dedo contra esse ministério, eu mato ele. Gente, ouvindo uma palavra dessa, para mim foi muito forte. E eu fiquei muito tempo ruminando isso para entender. Depois eu entendi. É que quando Deus te dá algo, aquele algo é de quem?
é dele. Aquele algo representa ele na tua vida. Eu diversas vezes eu falei para pastor, eles falam assim, Trovati, por que você não faz isso, isso e isso? Eu falei assim, não é pecado fazer isso. Deus até abençoa. Ele falou, mas aprende uma coisa, eu tenho que fazer bem e me concentrar naquilo que Deus mandou eu fazer. Conseguir é outra coisa. Você tem que saber que querer aquilo que você quer é prejuízo para você. Por quê? Porque você tem que querer o que Deus quer, porque o que Deus quer para a tua vida, soma para você na eternidade, vai ter validade lá. Quando Deus pediu um sacrifício para Abraão, Deus pediu Ismael. Vamos, gente. Por que Deus não pediu Ismael, sendo que Ismael era o primogênito? Vamos, gente. Porque Ismael era o desejo humano. Pegaram ou não? Então tem gente que quer ter filho. Eu quero ter um filho, eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Querido, descansa, fique em paz. Você tem que falar, Senhor, o Senhor quer me dar um filho? Se o Senhor te der um filho, querido, vai ser bênção. Se você querer, pedir, dar-se-vos-á. Abraão teve Ismael. Deus deixou de abençoar Ismael? De jeito nenhum. Deus abençoou, fez um plano para Ismael. Ismael não é amaldiçoado, ele é abençoado. Deus não foi contra, mas era obra de homem. Pegaram, gente? Era obra de homem. É o que você está procurando, é obra tua. Você tem que procurar porque é obra de Deus. Mas Isaac não. Isaac era obra de Deus, filho da promessa. Nós somos em Jesus descendente de Isaac. Pegaram ou não? Nós somos descendente, porque Deus falou assim, em Isaac farei bendita todas as nações da terra. E não foi lá quando Isaac nasceu, de Isaac nasceu a geração do povo de Israel, e o povo de Israel gerou Jesus, e agora todas as nações que se tornam cristãos, se torna o Israel de Deus, se torna filhos de Deus. Então em Isaac. E quando Deus foi pedir para Abraão, Deus fala uma coisa bem séria. Vá lá e sacrifica teu filho. Cadê Ismael? Eu acho que Abraão tinha até mais filho. Mas Deus falou assim, o teu único filho. Agora eu quero que você aprenda essa noite uma coisa. Bem sério. Mas bem sério mesmo. Leva isso, querido. Eu como pastor tenho que inculcar isso na tua cabeça. Diga comigo assim, Deus só vai me recompensar e Ele só conta com aquilo que Ele me deu. E sabe o que está acontecendo com a maioria de nós? Nós estamos ocupados com aquilo que Deus não deu. Mas que Deus abençoou de tanto você querer. Eu quero casar, eu vou casar, casou! Você quis. Deus vai te abençoar, porque Ele quer ser feliz. Entende? Mas amanhã ou depois você está com luta, com problema de casamento, e vai, chega lá no céu que Ele pode nem ser contado. Né? Então uma das coisas que fez me interessar muito pela Rose foi o quê? Foi as experiências espirituais. Então um dia eu estava orando, eu vi ela lá no monte. Aí depois eu fiquei sabendo que umas irmãs andou vendo nela junto comigo dentro da igreja. Então aquilo foi uma luta. Por quê? Porque para mim era pecado casar de novo. Mas Deus me deu a Rose como esposa. Então agora quando eu estou lá com a Rose, eu não posso ser um trouxa da Rose por causa disso. Mas eu tenho que saber que eu tenho que fazer minha parte, porque foi. E outra coisa, querido. Depois que você faz um contrato, você é obrigado a cumpri-lo mesmo que Deus não deu. Mas se você quiser ser feliz, e quiser ficar livre de muitos problemas, para de correr atrás do que você quer.
procure a presença de Deus, até, querido, que as coisas fiquem claras para você. Então você hoje tem que entender isso. Aonde você está, pode só ser um caminho para onde Deus quer te levar. E você tem que praticar aquilo que Deus está te ensinando hoje. Porque Deus tem coisas grandes para a tua vida. Você só vai discernir o que Deus tem para a tua vida através dos dons espirituais. Se você faltar na quinta-feira, eu comecei a dar aula sobre dons. Eu vou começar a dar aula prática sobre dons espirituais. A maioria de vocês já pode andar beneficiando dos dons espirituais. E é através dos dons espirituais que você vai ter clareza, que você vai ter revelação, que você vai ter direção para o teu dia a dia, para as circunstâncias, né? E você tem que tomar muito cuidado com as decisões sérias que você toma, porque as decisões sérias, ela pode destruir o teu ministério, ela pode destruir tua finança, ela pode destruir teu casamento, ela pode destruir tua vida. Você precisa ter discernimento espiritual para saber como lidar com seus filhos, com seus amigos, aonde você vai, aonde você não vai. Se você ficar vivendo do jeito teu, não vai dar certo, entende? Então, querido, não tem mais, assim, depois que você começa a ter um outro propósito, você não vê mais pessoas feias. Eu não gosto de fulano porque é feia, eu não gosto porque enjoou. Isso é coisa de pessoas carnais. Você vê no mundo espiritual. A alma que você se transformar é que vai gerar o corpo, né, espiritual, a carne. Então a Bíblia fala que quando nós ressuscitar, nós vamos ter corpo, mas nós vamos ser igual aos anjos. Então nós vamos ser bonitos, mas nós vamos poder ser feio também. E pela estatística, que aí é eu que faço, tem muita gente bonita aqui que na ressurreição vai ser feio pra caramba. Tá? E tem muita gente desprovida de beleza que vai ser maravilhosa na ressurreição. Porque isso não é eu que falo, querido. É só você fazer estudo bíblico sobre a ressurreição, como que vai ser na eternidade. Então nós estamos aqui dedicando a Deus, fazendo o nosso melhor, esperando Jesus voltar, porque ali nós vamos receber a nossa verdadeira vida, e será a vida eterna. Glória a Deus! Aleluia! Sabe, amado, uma coisa muito importante é você buscar os dons espirituais. Põe para mim lá, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 tem várias versões. E lá, na versão tradicional, João Ferreira de Almeida fala assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Então nós não podemos ser ignorantes a respeito dos dons espirituais. A versão linguagem de hoje diz assim, meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Então, olha bem, Paulo está falando, irmãos, eu quero que vocês saibam a verdade, como é que funcionam os dons espirituais que o Espírito Santo de Deus dá. Nós sabemos que os dons, existem muitos dons, e a Bíblia, ela dá uma clareza de alguns, dons de sabedoria, conhecimento, fé, discernimento de espírito, liderança, é dom também, Pode ver que tem pessoas que vai trabalhar na liderança. Um líder, querido, ele é uma pessoa de visão. Ele sempre está na frente. E se você tem um líder, você andando junto com ele, provavelmente você começa a ter as mesmas coisas. E se você for melhor do que ele, fizer melhor do que ele, você começa a ter mais do que ele, né? Mas não quer dizer que ele vai deixar de ser líder.
é só você abandonar aquela liderança que você perde a bênção. Olha bem, sabedoria, conhecimento, fé, discernimento de espírito, liderança, administração, dom de misericórdia, de servir, contribuir, ensinar, pastorear, dar ânimo, né? Prestar ajuda, evangelizar, operar milagres, interpretação de línguas. Então, vamos supor assim, quando alguém recebe o Espírito Santo, ele recebe todos os dons do Espírito, todos. Isso aqui é uma relação, mas nós vemos na prática muitos outros dons trabalhando, dons diferentes desse daqui. Então é uma infinidade de dons. Mas também a Bíblia diz assim, que algumas pessoas se tornam especiais para usar algum tipo de dom específico. Pegaram ou não? Um dos maiores problemas hoje é assim, se eu tenho o dom de profetizar, eu não tenho paciência com o dom de ensino. Porque eu tenho revelação direta. E isso é um erro humano, carnal. Todos nós temos que aprender a honrar aquilo que Deus nos deu, mas nunca ser maligno de desvalorizar o dom que Deus deu para outro. Pegaram ou não? Ah, eu vou naquela igreja lá porque eu gosto mais, porque lá tem tal dom. Aquela outra lá eu não gosto não, porque esse dom não me agrada. Querido, para com isso. Nós precisamos ser completos. Para nós termos... E aí o que acontece? Para nós ser completo, nós precisamos ser igreja. Porque não tem como Deus colocar, entende? Operando poderosamente todos os dons só no pastor. Por quê? O pastor tem que se dedicar a 1, 2, 3 dons só. E mais a missão que Deus deu para ele. E os dons, eles são infinitos. Pegaram ou não? Então, nós precisamos um do outro. Até no mundo natural é assim. Nós precisamos, por exemplo, eu preciso de um contador. Eu tenho que pagar todo mês um contador. Por quê? Porque eu não tenho dom de fazer contabilidade. Vão se matar lá e não faz. Eu preciso de profissionais para me ajudar, né? E uma das coisas que nós temos que entender é isso. Então na igreja é a mesma coisa. E se eu for déficit em alguma coisa, geralmente eu não gosto daquilo. Mas se você for inteligente, o que você vai fazer? Você vai procurar ajuda naquilo. Se tiver você não gosta de estudar, então você não vai gostar de ensino. E se você não gosta de ensino, você não vai aprender. Então o que você tem que fazer? Diga comigo assim, querido. Se eu fizer o que eu não quero, eu vou colher o que eu quero. Fala, se eu fizer o que eu quero, eu vou colher o que eu não quero. Então é muito simples. Nós temos que deixar de ser uma geração carnal e ser uma geração espiritual. Então, quando eu noto meu ponto fraco, eu devo estudar sobre aquilo, eu devo procurar aquilo, eu devo vir no culto de ensino. Entende? Eu devo promover, né? Eu posso ter todos os dons, mas eu sou fraco nisso, então eu vou acessar aquele irmão lá para me ajudar nessa parte. Agora, olha bem, todos nós temos um padrão. Às vezes o cara fala assim, mas o meu pastor, meu líder, minha igreja é falha. Mas querido, você tem a... Então, se você vê que a tua igreja é fraca, que os teus irmãos, que o teu pastor não é do teu gosto, o que você vai fazer? Vai na palavra. Cuida bem da tua vida. E você frequentando aquela igreja, eu estava falando esses dias mesmo, né, falando assim, se você estiver numa igreja ruim, você tem uma oportunidade melhor. Como assim, pastor? Porque quem faz a igreja é o membro. Se a igreja é ruim, é por causa do
Membro. Pastor é um membro também. É uma pena, né, que a gente vê algo muito interessante e não grava onde estava. Mas eu estava assistindo na televisão aqueles programas que mostram coisa científica, e a pessoa começou a mostrar, pegou uma mulher, uma menina, uma criança, e mostrou aquela criança indo para o lado assim da mágoa, do ressentimento, da amargura e tal, e pá, e foi envelhecendo aquela mulher, e aquela mulher se tornou uma velhinha, todinha, com a boquinha meia lua para baixo, toda assim, ficou feia aqui, ficou com a cara da morte mesmo, horrível. Aí pegou a mesma mulher e mostrou ela seguindo o caminho da alegria, da felicidade, de ser honesta, justa, boa, tal assim, e foi envelhecendo. Aquela velhinha que foi ficando bonita, assim, ela brilhava, o rosto dela assim, ficou uma velhinha top. A cara da pessoa mostra como foi a alma dela na velhice. E depois que eu vi aquilo lá, eu falei assim vai ser na ressurreição. Se nós buscarmos brilhar com a glória de Deus, né? Tem gente, né, querido, que ele é espritado, né? Você vê que ele é uma pessoa boa, mas ele é animado, entusiasmado. Você olha no olho do cara assim, o olho dele brilha. Você vê que o cara é igual uma águia, né? O cara é igual um leão, né? E é muito bom isso. Pessoa justa. Você sabe, querido, que uma das coisas que mais a turma chama o justo, todo mundo interpreta o justo como brabo, sem educação. Não é. O cara justo, querido, é que ele é livre, ele não tem medo. Então você precisa entender como que funciona. Fazer as coisas certas te leva a perder a timidez, a ter o verdadeiro amor. Porque o amor que o diabo colocou no mundo, ele é mentira. Não é esse amor meloso, não, que agrada, que coisa, não. Esse amor é mentira, esse amor faz mal. Esse amor que nós estamos dando para os nossos filhos, nossos netos hoje, é uma desgraça, vai acabar com o teu filho. O amor, ele disciplina, ele educa. O amor, querido, uma pessoa criada com amor de verdade, o pai e a mãe morrem, a pessoa fica melhor ainda. Ele se vira. Mas esse amor, querido, que protege o filho, só protege, não prepara o filho, né? Você vai colocar teu filho depois em circunstâncias difíceis, e ele vai atrapalhar muitas outras vidas. Por quê? Porque as pessoas vai confiar nele e ele não vai produzir resultado. As pessoas vão apostar nele e vão se decepcionar. E ele vai sofrer muito. Por quê? Porque não é culpa dele. A culpa foi do pai e da mãe. Entende? Que super protegeu. Você vai ser o culpado se teu filho amanhã ou depois sofrer. Querido, você tem que entender que nós estamos para liberar as pessoas, para abençoar as pessoas, para as pessoas, né, acontecer. Não é para poder ter uma igreja que domina tudo e criar um quadrado que prende todo mundo. Não, você está aqui, querido, para ser formado, para ser transformado, para fazer parte de uma missão. Não é para estar preso em algo, é para fazer parte de um projeto de Deus. É isso aí. E para isso Deus tem algo grande na tua vida. E sem os dons espirituais, que não vai acontecer nada. Se nós ficar aqui sem operar nos dons, nós vamos ficar aqui, querido, escutando o pastor pregar, e nós vamos ficar, pode até admirar, pode até criticar, mas não vai acontecer nada. Você tem que soltar. Solta a franga. Entende? Tira esse leão, querido, essa águia, esse cavalo louco que está preso dentro de você, que ele comece a fazer alguma coisa. Entendeu? Seja justo. Olha, querido, preste bem atenção. Por que Deus dava ato profético, né? Tá cuidando demais do cabelo, que Deus vai falar assim, eu estou com ciúme desse cabelo, rapa ele. Aí você pensa que está fazendo,
Deus fala, rapa o cabelo. Aí você rapa o cabelo, né? Você pensa assim, Deus tão grande, porque está mandando fazer um ato profético. Não, querido, Ele está querendo tirar a sua prioridade. Ele está falando assim, volta para mim, desgraçado. Ele está falando isso. Entende? Se Deus mandar você usar roupa de saco, Ele está falando, eu estou com ciúme. Você gasta o dinheiro que eu te dou em roupa para mostrar para quem não está nem aí. Entende? Ele fala, veste roupa de saco. Pano de saco. Por quê? Porque Deus que Ele quer você para Ele. Você não foi criado para poder comer, beber, vestir. Você foi criado para a glória de Deus. Essas coisas são consequência. Entendeu? Você tem que entender isso se você quiser que Deus tenha um projeto na tua vida. Só nós mesmos que atrapalha. Glória a Deus. Então, querido, tem que entender. As suas necessidades, você supriu ela, agora está superabundando. Mas Deus pode permitir de você perder tudo, porque você não prioriza a tua igreja. E você não prioriza a tua igreja, pior ainda quando você for dar uma razão para isso. Porque daí vai mostrar que você não quis saber como é que vai ser a eternidade, como é que vai ser lá. Você não tem nem propósito, você não construiu, você construiu a tua vida toda errada em valores. E agora é difícil. E a Bíblia fala assim, procura os dons. Diga comigo, primeiro eu preciso desejar. Depois eu preciso buscar. Pegaram, gente? Então a Bíblia manda nós buscar os melhores dons. Os melhores é assim, como é que você vai buscar? Você vê a tua realidade e você fala, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê tais dons, e você vai dar proposta para Deus. A proposta de Deus é que você tem que dar e pedir para Ele. Diga comigo, é a de Deus que eu vou pedir para Ele. Então, quando vem uma revelação para nós, eu depois preciso desejar, porque se você não desejar, diga comigo, se eu não desejar, a minha oração vai ser de hipocrisia. Fala, eu não vou conseguir nada. Então, olha bem, para mim desejar, eu preciso entrar no propósito de Deus e tal, daí eu começo a desejar. Eu desejo algo que Deus até falou, mas se Deus já me deu, eu não preciso orar. Precisa, por causa da legalidade do homem, que está separado da legalidade de Deus. Quando eu oro, eu estou legalizando o agir de Deus na minha vida. O diabo não deixa Deus agir na minha vida sem oração por causa disso. Oração, querido, não é só um momento que você conversa com Deus, é um momento de batalha espiritual. Então, olha bem, Satanás, quando Deus criou, ele deu para o homem a terra. Então, Salmo 116, versículo 16, diz assim, a terra é do Senhor, o céu é do Senhor Deus, mas a terra Ele deu para o Filho dos homens. Aí, para quem que Deus deu a terra? Vamos lá, para quem que Deus deu a terra? Me responda. Eu não ouvi. Para o homem, para a humanidade. Aí quando Satanás estava tentando Jesus, estava havendo uma batalha espiritual ali. Não é uma batalha de soco, pontapé. Não, é uma batalha de diálogo e de autoridade ali, de domínio no mundo espiritual, para o cara fazer o que ele quer, de governo. E Satanás, ele olhou para Jesus e falou assim, ele mostrou o mundo e toda a sua glória. E ele olha para Jesus e fala assim, tudo isso que você está vendo, eu te darei. Eu te darei. E ele fala assim, porque a mim me foi dado, peraí, de quem que era? Para quem que foi dado? Para o homem. Então a maneira do homem viver, entregou tudo no governo de Satanás. Então o mundo jasnou. Então olha bem, porque a mim me foi dado, e eu dou a quem eu quero. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então, não é à toa que os crentes, o diabo, antigamente, falava assim, né, o povo do pé para trás.
né? Então, parece que eu já até ouvi entidade falando isso, porque a gente faz libertação, de vez em quando elas conversam com a gente, fica falando besteira, né? E elas falam assim, não, mas o fulano foi para o povo do pé para trás. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, você faz parte do povo do pé para trás? Vamos, gente? Você sabe o que é pé para trás, Dimar? Não? Ué, ó. É porque o diabo, ele gosta de difamar. Então, quando nós ajoelhamos, né, e adoramos a Jesus, nós estamos entregando tudo para Jesus. Nós estamos reconhecendo que Ele é nosso rei, que Ele é nosso coisa. E se Jesus passa a ser nosso rei, o que acontece com o rei desse mundo? Nós passamos a ser livre dele, porque agora nós fazemos de Jesus o nosso rei. Legal ou não é? É ou não é? Então, olha bem, se pôr o pé para trás não fosse importante, Satanás não ia falar para Jesus, ó, tudo isso eu te darei com uma condições, se você se dobrar diante de mim. Então, nós devemos orar diante daquilo que é a vontade do Pai, para que nós possamos ter os melhores dons, o apóstolo fala nisso, porque esses dons, eles vão conduzir a nossa vida. E é muito importante você, na hora que está sendo dirigido por Deus também, organizar o que é importante. Por exemplo, a igreja que você vai frequentar é muito importante. Dentro da igreja, em quem você vai se espelhar, com quem você vai ficar conversando, muito importante. Lá no seu trabalho, qual o foco que você deve ter para Deus lá dentro? É muito importante isso, porque pensa bem, se eu não me dedicar no meu trabalho, eu estou sendo hipócrita em qualquer outro assunto, porque eu gasto a maior parte da minha vida produtiva no trabalho. O trabalho é o maior palco da nossa vida, entende? É a maior missão nossa, é o lugar que nós trabalhamos. A igreja é a razão, a igreja é a esposa de Cristo, é igual a nossa família. Então nós trabalhamos, então tem coisas que se nós não fizermos, nós somos hipócritas. Já viu aquela história do cara pregando, e a família dele começou a trazer o fogão, descarregou um caminhão de mudança dentro da igreja, né? Aí o pastor parou, o que vocês estão fazendo? Nós vamos morar aqui agora. E toda a igreja ficou assustada com aquilo, ele falou, vai morar aqui agora? É. Aí a mulher do pastor falou, sabe o que é, querido? Falou o quê? É porque nós queremos esse homem que está pregando aí na nossa casa. Como você não é assim lá em casa, nós vamos morar na igreja, porque nós queremos você. Desse jeito aí. Então, querido, nós não pode. Se eu estiver aqui, sendo um homem diferente que eu sou lá em casa, chama minha esposa ali, ó, e me expulsa dessa igreja. Porque é hipocrisia. Pegaram, gente? É assim que tem que ser. Se não, querido, você vai orar, a Bíblia diz que você é um hipócrita. O que João Batista falou? Vocês são sepulcro calhado, né? Ou igual a turma fala, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão borolento. Então não pode. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus em qualquer circunstância. Amém, amado? Glória a Deus. Então, olha bem, quinta-feira nós vamos estar continuando ministrando sobre dons espirituais. O primeiro que a gente está agora se esforçando para aprender é o dom de conhecimento, de revelação, de profecia. Nós vamos trabalhar esses dons, porque o próprio apóstolo Paulo fala que é muito importante trazer esses dons primeiro, porque se nós trazermos dons que nós não vamos ser edificados em nada, nós vamos até ter um momento bom, mas não vai edificar ninguém em nada. Esse dom de profecia, por que eu gosto dele? Porque ele te dá direção. Glória a Deus. Então sai do teu lugar aqui, vem aqui agora, dobra o teu joelho e fala assim, Senhor, eu estou aqui, quero entrar no processo.
Alamá, na cor, e candalabá. Isso. Repitam assim comigo: Senhor Jesus, me perdoa por eu ter sido frouxo, por eu não priorizar. Jesus, eu quero que o Senhor me dê razões para que eu possa querer, desejar a Tua presença. Senhor, eu quero desejar os dons e depois procurar os melhores dons para o Seu propósito em minha vida. Jesus, eu quero ter saúde, porque eu vou ser o Seu templo. Jesus, eu quero ter recursos, porque eu vou ser o Seu banco na terra. Jesus, eu quero ter autoridade, para que o Senhor reine sobre mim, e eu possa expulsar os demônios, reverter as circunstâncias, para a glória de Teu nome. Jesus, eu quero deixar de ser ganhado para Ti, para ser um ganhador de almas para Ti. Jesus, eu quero deixar de ser um simples membro, para ser uma grande ferramenta, um instrumento para ganhar almas, para edificar para Ti uma noiva irrepreensível. Eu Te amo, Jesus. Jesus, eu estou aqui por Sua causa, e para Ti eu vim aqui. Aleluia. Fala: Jesus, quinta-feira eu volto. Aleluia. Jesus, eu quero que o Senhor abençoe Teu povo. Tu és o nosso maior amor, Jesus. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Senhor, não é só a música, Senhor. Todas as coisas, Deus. Nós queremos, Deus, o Senhor, Pai. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Oh, glória a Ti, Jesus.